Bom dia! Vamos retomar nossas aulas, né? Essa semana vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão pegar a apostila de vocês. Vocês estavam recebendo os textos, as atividades, né? E agora nós vamos retomar com a nossa apostila. Então, pegue lá. Apostila, página 35, unidade 2. Pegue sua apostila, seu caderno, seu lápis, seu marca-texto, sua borracha. Organiza aí seu material, dá uma pausa no vídeo se for necessário, para a gente começar a nossa aula. Então, vamos estudar, né, gente? O corpo humano e a digestão dos alimentos. Então, vamos começar com o nosso corpo. O nosso corpo, ele é formado por várias partes, né? E tem funções bem definidas. Então, vamos falar de algumas partes para você. O que são partes? Por exemplo, cabeça, tronco, membros. Cabeça tem funções definidas, é uma parte do nosso corpo. Tronco tem funções definidas, né? Membros superiores e inferiores, por exemplo. Então, o nosso corpo, ele é formado por estruturas que trabalham junto. Nenhuma parte do nosso corpo trabalha de forma isolada. Toda parte do nosso corpo trabalha de forma em conjunto. Então, todos os seres vivos, tudo que tem vida é formado por estruturas. Então, vamos estudar, vamos conhecer quais são essas estruturas. Então, o nosso corpo, ele é formado por estruturas chamadas células. O que são células? Células é a menor unidade do nosso corpo. Nós não vemos as células. Por quê? Porque elas são microscópicas. Vocês conseguem perceber? Olha aqui, o desenho está aumentado muitas vezes, né? Para vocês perceberem. Que são tipos de células que desempenham funções diferentes no nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele começa da menor unidade, que é a célula. Um conjunto de células trabalhando, desempenhando uma mesma função no nosso corpo, vai formar o que nós chamamos de tecidos. Aqui vocês conseguem visualizar? Nós temos vários tipos de tecidos diferentes, né? Aqui nós temos vários tipos de tecido conjuntivo, aqui o tecido muscular, o tecido ósseo, o tecido que forma o nosso sangue, o tecido que forma a nossa pele, enfim, nós temos vários tipos de tecidos que vai formar, que trabalham em conjunto no nosso corpo. Um conjunto de tecidos trabalhando juntos, eles vão formar um órgão. Por exemplo, o coração, ele é um órgão. O intestino, que vocês estão vendo aqui, também é um órgão. O fígado, olha aqui, o estômago é um órgão, o fígado é outro órgão. Então, um conjunto de órgãos trabalhando, desempenhando uma mesma função, vai formar um sistema. Isso mesmo. Então, nós vamos estudar agora o sistema digestório. O sistema digestório, ele é formado por órgãos que desempenham a função. Que função? Realizar a digestão dos alimentos. O que é isso? Transformar os alimentos em partículas menores que vão ser levadas às minhas células. As minhas células, a menor unidade, lembra? Ela vai receber esses nutrientes e vão transformar em energia. Vai nos dar força para aprender, para andar de bicicleta, né? Para correr no nosso quintal, brincar de pega-pega, tomar banho. Por isso a alimentação, ela é muito importante. E um conjunto de todos esses sistemas, trabalhando de forma em conjunto, amigável, integrado no nosso corpo, vai formar a maior estrutura, que é o meu organismo. Então, vamos retomar. A célula
é a menor unidade básica. Um conjunto de células trabalhando junto vai formar um tecido. O conjunto de tecidos trabalhando junto vai formar um órgão. E um conjunto de órgãos trabalhando junto vai formar o quê? Um sistema. E o conjunto de todos esses sistemas trabalhando em conjunto vai formar o quê? Um organismo. Parabéns! Agora, então, vamos conhecer as partes da célula. A célula, ela é uma estrutura dividida em 3 partes básicas que nós vamos aprender. Toda célula, ela é revestida de uma pele, tá? Que envolve e protege a célula. Essa pele, ela é chamada de membrana plasmática. Dentro dessa célula, nós temos um material gelatinoso, fica os organoides. Esse material que fica dentro da célula é chamado de citoplasma. Ele é responsável pela digestão, desempenha várias funções na célula. Produz energia. E lá no núcleo, no centro, nós temos o núcleo. O núcleo é um lugar onde guarda as nossas características, diz quem somos. Que características? Nossas características hereditárias, diz quem é você, tá bom? Olha a importância, certo? Então, aqui nós temos a organização do nosso corpo. O nosso corpo, ele é organizado em estruturas complexas, né? Da menor unidade, a célula, a maior unidade, que é o seu organismo, tá bom? Então, agora nós vamos estudar um sistema. Vamos começar estudando o sistema digestório. Lá na página 37 e 38, nós vamos falar desse sistema, o sistema digestório. Então, vamos lá. Aqui vocês têm o desenho, né, de uma criança e por dentro está mostrando como é cada órgão que compõe esse sistema. Então, vamos pensar, imaginar. Essa criança, ela comeu uma maçã. Para comer uma maçã, você precisa primeiro fazer o quê? Higienizar a maçã, lavar bem, né? Depois que você lavou bem a maçã, você coloca a maçã onde? Na boca, lógico, né, tia Milene? A boca vai fazer o quê? Nada. Sim, vai fazer muita coisa. Na boca você tem o quê? Os dentes. Os seus dentes da frente aqui são chamados de incisivos, vão cortar a maçã. Aqui, gente, do ladinho vocês têm o quê? Esses dentes mais pontiagudos são chamados de caninos, vão rasgar a maçã. E daqui pro fundinho aqui, vocês têm os dentes pré-molares e os molares. O que eles fazem? Eles vão triturar, amassar a maçã. Além dos dentes, vocês têm outros órgãos na boca que vai ajudar na mastigação, né? As glândulas salivares. Embaixo da sua língua, você tem uma glândula muito importante chamada glândula salivar. Ela vai produzir saliva, é uma substância que vai ajudar a maçã a ficar mais molhada. E além dos dentes da glândula salivar, você tem a língua. A língua, ela vai ajudar você a identificar o sabor da maçã. Qual é o sabor da maçã? Doce? Muito bem. Então, além dela identificar o sabor da maçã, ela vai empurrar esse alimento, esse bolo alimentar para o próximo órgão, através da deglutição. Quando a gente engole, a gente não faz uma forcinha para engolir, é a deglutição. Esse alimento, a maçã amassada, triturada, misturada com a saliva, nós chamamos de bolo alimentar, vai descer para o outro órgão que fica aqui, nessa região, chamado de faringe. Desse órgão, esse alimento, tá vendo aqui, ó?
esse bolo alimentar, a maçã que nós mastigamos, que você mastigou, vai descer por um tubo chamado esôfago. Tá? Aqui é um tubo revestido de tecido muscular. Ele faz alguns movimentos peristálticos. Por isso que o alimento não volta. Em vez de ele voltar, ele desce. Como se fosse um aspirador que vai puxando o alimento para baixo. Quando o alimento sai do esôfago, ele chega nesse órgão, o estômago. Então, o estômago, ele é uma bolsa revestida de tecido muscular, produz sucos gástricos que auxiliam na digestão. Vocês estão vendo esse órgão grande aqui? Ele é o fígado. Aqui tem uma bolinha verdinha chamada vesícula biliar, que produz a bile, também ajuda muito na digestão. E aqui abaixo, do lado do estômago, quase atrás do estômago, nós temos um outro órgão, o pâncreas. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que também quebra as moléculas de gordura, né, gente? E após a digestão química aqui no estômago, esse alimento é enviado por esse tubo, estão vendo aqui, ó? Esse tubo, ele é chamado, tá vendo todo ramificado aqui? Parece um emaranhado, né? Fino. Ele é chamado de intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em 3 porções, em 3 partes. A parte inicial dele é chamado de duodeno. Então, no duodeno é finalizado a digestão. Aí, o que acontece? As substâncias, os nutrientes que contém a célula vão para o meu sangue. Então, meus vasos sanguíneos vão fazer o quê? Vão levar esses nutrientes até a unidade menor que nós estudamos, que é a célula. E o que não presta? O que não foi útil? Né? O que não foi nutriente? O que não foi nutriente vai ser enviado para esse tubo mais grosso. Vendo aqui? Esse tubo grosso aqui, ó, faz a volta aqui. Esse tubo, ele é chamado de intestino grosso. Aqui vai haver a formação das fezes. E as fezes vão ser eliminadas por esse último tubo, que é o meu ânus, né? Que é o ânus, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos toda a estrutura do nosso sistema digestório. Compreendido? Entendido? Então, já que vocês são craques, e eu sei que vocês são craques, vocês são ótimos, né? São inteligentes. Conheço a capacidade de cada um. Então, agora nós vamos fazer as atividades. Olha, eu já fiz a minha. Vocês vão fazer a de vocês agora, tá bom? A atividade 1, vocês vão identificar quais são as partes da célula. Na atividade 2, vocês vão numerar da menor unidade para a maior unidade. E na atividade 3, vocês vão dizer o que é digestão. Na atividade 4, vocês vão numerar também o órgão, as características do órgão. E na atividade 5, vocês vão encontrar a resposta aqui no caça-palavras e responder, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Se Deus quiser, um grande abraço para cada um.